Olá, seja bem-vindo à continuidade da nossa série A Ira de Deus. Esse é o segundo vídeo da nossa série e no primeiro vídeo nós falamos sobre os atributos de Deus que se manifestaram após o pecado, a misericórdia, a graça, a longanimidade e a ira. E entramos no assunto da ira de Deus. Nós vimos essa ira mesclada com a sua bondade, com a misericórdia de Deus, na palavra de Deus, e vimos o que causa a ira de Deus, que foi a impiedade, que é o pecado contra Deus, e a injustiça, o pecado contra o próximo. Hoje nós vamos falar nesse vídeo um pouquinho como a ira de Deus se expressou na palavra de Deus, e vamos falar um pouquinho sobre a ira de Deus relacionada com alguns atributos de Deus, como a santidade, como a justiça e seu amor. Bom, para Deus se revelar para o ser humano, como que isso aconteceu? Deus precisou usar palavras humanas para atingir o pensamento humano. Deus precisou usar palavras que o ser humano pudesse compreender, porque Deus, ao manifestar a sua revelação, o homem precisava compreender o que Deus estava querendo. Então, existem basicamente duas formas pelas quais Deus faz isso. Na teologia, nós podemos citar essas duas formas, uma como o antropomorfismo e a segunda, a antropopatia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o antropomorfismo. O antropomorfismo é uma forma de pensamento comum que atribui a Deus alguns comportamentos e pensamentos que são característicos do ser humano. Basicamente, nós vamos ver alguns textos bíblicos, mas para entender, alguns textos bíblicos falam que Deus, pisou com seus pés, ele falou com seus lábios. Alguns textos bíblicos falam que ele tem um rim. Mas será que Deus realmente, como nunca foi visto por um ser humano, ele tem realmente um rim? Ele tem realmente lábios? Como que é Deus? Quem viu a Deus? Ninguém. Mas então Deus, reflete essas palavras que mostram um pensamento e comportamento humano para que o ser humano, consiga compreender o que Deus está querendo revelar para nós. Vamos ver alguns exemplos de antropomorfismo na palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia, por exemplo, em Isaías, no capítulo 66. Em Isaías, no capítulo 66, no versículo 1, diz assim: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós? E qual é o lugar do meu repouso? Aqui nós estamos vendo que Deus manifestou um pensamento, um comportamento que o homem tem. Ele está mostrando que Deus tem um pé, uma forma, que Deus tem um pé. E com esse pé, ele pisa com o estrado dos pés aqui onde nós habitamos. Então isso é um reflexo, ou demonstra essa forma de Deus se revelar, que nós chamamos de antropomorfismo. Vamos a outro texto, em Isaías mesmo, continuando no livro de Isaías, no capítulo 11, no versículo 5. Diz que a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Notem aqui que esse antropomorfismo mostra um cinto, mostra que Deus tem um rim que usa um cinto. Mas será que Deus usa um cinto? Será que Deus tem um rim? Então, essa forma literária de ser escrita, ela reflete alguns comportamentos, algumas formas, alguns pensamentos do ser humano. Vamos a só mais um exemplo desse? Vamos lá em Salmos, no capítulo 17. Em Salmos 17, versículo 4, nós temos o seguinte texto: Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Então aqui está dizendo que pela palavra dos lábios de Deus. Então, Deus tem lábios? Então, esse antropomorfismo, ele só reflete de que Deus, quer falar. E a sua palavra, ela nos guarda dos caminhos violentos. Agora vamos para
A outra forma que Deus se revela, a antropopatia. Um nome um pouco difícil, mas simples de entender o seu conceito. Nesse conceito de antropopatia, nós podemos atribuir sentimentos e não pensamentos e comportamentos e forma, mas sim sentimentos humanos a Deus. Como, por exemplo, a palavra de Deus diz em Efésios 4:30 que o Espírito Santo se entristece. Vamos ler esse texto aqui. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Diz aqui: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, quando Deus diz que ele se entristece, nós podemos entender um pouco melhor como Deus se sente a alguém transgredir a sua lei, ou alguém desobedecer as suas orientações, alguém não permitir ser guiado por ele. Ele fica entristecido. Ao mesmo tempo, também, Deus se alegra. Vamos ver em Deuteronômio, capítulo 28, no verso, 63, a Bíblia diz assim: assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem, em multiplicar-vos da mesma sorte, o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir. Sereis desarraigados da terra, a qual passais para possuí-la. Aqui está dizendo que Deus, ele se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir quando o povo estiver em desobediência à sua lei, porém, ele também se alegrará quando o povo estivesse fazendo a sua vontade, inclusive se alegrar e se multiplicar. Então, a antropopatia, ela reflete algumas atribuições dos sentimentos humanos a Deus. Consequentemente, como estamos falando sobre a ira de Deus é um exemplo de antropopatia. Passagem como, por exemplo, no capítulo 32 de Êxodo, no verso 10, diz: agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, ou a minha ira, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Deus aqui estava demonstrando um sentimento de ira, falando isso para Moisés, que destruiria aquele povo e faria de Moisés, a partir de Moisés, o seu povo, a sua nação. Então, aqui Deus está mostrando que a sua ira, ela não é uma ira descontrolada como a ira humana, mas uma reação perfeita, uma reação justa de Deus à desobediência do ser humano. E essa ira de Deus, ela é motivada pela sua santidade e pelo seu amor. É interessante, parece dicotômico, né? A ira de Deus, ela é motivada pelo seu amor e pela sua santidade. Mas então vamos começar a ver isso aqui agora. Vamos trabalhar agora o tema a ira de Deus e a sua santidade. Bom, nós sabemos que Deus é absolutamente perfeito. Deus, ele em Abacuque, no capítulo 1, no verso 13, diz que ele é tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Abacuque 1, verso 13. Então Deus é absolutamente santo. Deus, ele é perfeito moralmente e espiritualmente. Deus, ele ama o bom e odeia o que é mal. Então vamos pensar aqui comigo. Se Deus é santo, na sua perfeição moral e espiritualmente, então Deus talvez seria injusto com os homens se não lhes desse aquilo que os homens mereceriam. Concordam comigo? Se Deus não mostrasse a sua ira contra o pecado, Deus seria injusto consigo mesmo. Deus estaria negando os atributos de seu caráter, de santidade, denegrindo o seu próprio caráter. Então, quando Deus manifesta a sua ira, Deus está coadunando o seu atributo de ira com o seu atributo de santidade. Em Romanos, no capítulo 2, a partir do verso 6, vamos ver aqui, Romanos, o que diz a palavra de Deus?
que retribuirá a cada um segundo o seu próprio procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. É interessante ver que a causa de Deus, que nós vimos no vídeo anterior, a causa da ira de Deus, o que causa a ira de Deus, é a impiedade e a injustiça. E aqui, Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. Deus seria injusto com os homens se não retribuísse aos homens aquilo que os homens merecem. Deus seria injusto consigo mesmo, pois estaria negando a sua própria santidade. Nós lemos em Abacuque que ele era tão puro de olhos que não poderia ver o mal. Deus, então, não é indiferente ao mal. Deus, por sua santidade, ele tem que reagir em relação ao mal. Em Amós, no capítulo 4, verso 2, jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com ganchos e aos vossos descendentes com anzóis de pesca. É interessante que Deus aqui está jurando pela sua santidade. Tem algo maior do que a santidade de Deus para ele jurar? Por que ele jura pela sua santidade? Porque ela é perfeita, porque ela é justa. E não só perfeita e justa, mas totalmente perfeita e absolutamente justa. A ira de Deus, então, a gente pode considerá-la como a manifestação da sua perfeição. Bem, agora vamos trabalhar os outros atributos relacionados com a ira de Deus. Vamos falar um pouco sobre a ira de Deus e a sua justiça. Justiça, no hebraico, é a palavra tzadik, ou em grego, dikaios. Essas palavras traduzidas, tanto do hebraico quanto do grego, a palavra justo, ela tem ideia de apego estrito à sua lei. Ou seja, quando Deus pratica a sua justiça, ele está sendo estrito, ele está se apegando estritamente à lei moral. Bem, isso é claro quando a gente lê em Salmos, no capítulo 119, no verso 137, o seguinte texto: Justo és, ó Senhor, retos são os teus juízos. Justo, ou seja, estrito a tua lei é o Senhor. E os juízos de Deus são retos, baseados estritamente na sua lei. Muito bem. O que tem a ver, então, essa lei, essa justiça com a ira de Deus? Porque a ira de Deus, ela vem ao ser humano por meio de punições. E as punições de Deus podem ser, talvez, classificadas de duas formas. A primeira seria a punição de Deus como consequência natural do pecado. Por exemplo, uma pessoa que desde a sua adolescência e juventude, ela adquire o hábito de fumar e fuma ao longo de toda a sua vida, quando chega à idade mais avançada, ela pode ter um câncer de pulmão, ela pode ter um câncer na boca, na língua, na garganta, no esôfago, um efizema pulmonar. Isso são as consequências naturais do pecado. Um jovem que vive numa vida imersa em orgias, ele pode contrair uma doença venérea, ele pode contrair AIDS. Então, são consequências naturais do pecado. Isso também é manifestado, de alguma forma, na ira de Deus. Nós podemos ver um texto bem simples na Bíblia que reflete essa ira de Deus ao longo da história humana. No capítulo 90 de Salmos, no verso 7 ao verso 11, nós podemos ler assim: Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Nada está oculto
diante dos olhos de Deus. Continuando a leitura. Pois todos os nossos dias vão passando na tua ira. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Então, a ira de Deus ao longo da nossa história são consequências do pecado. Sabe aquele pecado que você cometia ou comete ocultamente diante dos homens, mas não diante de Deus? A ira de Deus está sobre esse pecado. E consequências sobre isso, você acaba de uma forma ou de outra sendo retribuído. Então, ao longo da nossa história, a ira de Deus, quando causamos injustiça ou impiedade contra o próximo ou contra Deus, respectivamente, nós estaremos sofrendo a ira de Deus, mesmo que parcialmente misturada com a sua misericórdia. Mas eu falei que a ira de Deus ela pode vir de dois tipos. O segundo tipo é que Deus também interfere na vida humana para trazer a punição. Vocês lembram do dilúvio? Vocês lembram das pragas no Egito? Foram interferências diretas de Deus para trazer punição àqueles transgressores. Na época dos antediluvianos, aquele povo. Na época do Egito, aos egípcios. Então, Deus ele também intervém na história humana para manifestar a sua ira. E isso é justiça de Deus. Mas quando isso ocorre? Quando ocorre a ira de Deus? Nós vimos que ao longo da história humana, a ira de Deus ela é manifesta também com misericórdia. Mas também a ira de Deus ela pode ser uma ira escatológica. O que vem a ser uma ira escatológica? Vimos que Deus sempre misturou ira com misericórdia. Vamos ler lá na história de Davi, no livro de 2 Samuel, no capítulo 24, uma história talvez conhecida por um e não por todos. Quando Davi manda contar o povo, e Deus tinha dito para Davi não fazer essa contagem, mas Davi desobedeceu a Deus e fez a contagem do povo. O profeta Gade foi mandado por Deus para advertir a Davi e fazer com que Davi escolhesse 3 punições. Deus se irou contra Davi e mandou o profeta Gade levar 3 opções para Davi. E Davi teria que escolher uma. Vamos ver que opção que Davi escolheu aqui como punição de Deus no verso 14. 2 Samuel 24, verso 14. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não nas mãos dos homens caia eu. Davi conhecia Deus. Davi sabia que se caísse nas mãos de Deus e quando Deus manifestasse a sua ira contra ele, Deus ainda teria misericórdia dele. Notem que Davi não quis cair na mão dos homens. Por quê? Porque a ira dos homens não é igual à ira de Deus. E nós vamos tratar desse assunto no próximo vídeo. A ira dos homens e a ira de Deus. Mas você pode estar dizendo também, bem, quando Deus manifesta sua ira, parece às vezes dar uma sensação de injustiça. Porque nós vemos as pessoas que são ímpias, pessoas que vivem aleatoriamente, desobedientes à lei de Deus, prosperarem. E muitos que pregam, muitos que fazem trabalho de Deus, muitos que vivem piamente, que tentam buscar ser fiéis a Deus, não têm tanta prosperidade e às vezes sofrem as mazelas dessa vida. Você já parou para pensar sobre isso? Asaf, ele também parou para pensar nisso. Asaf estava num momento muito difícil da vida dele. E ele olhou
para os ímpios, ele estava perdendo basicamente a sua fé em Deus. Ele estava praticamente abandonando a fé. E qual foi o motivo disso? Porque ele também teve a sensação que Deus não estava sendo muito justo, praticando a injustiça contra ele ou contra alguns que queriam servir a Deus. Vamos ler o texto em Salmos, no capítulo 77, o Salmo de conversão de Asaf, vamos dizer assim. No verso 3 do capítulo 73, Asaf, ele revela essa sensação de injustiça que ele tinha em relação a Deus. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Será que Deus não está vendo? Será que os ímpios eles estão prosperando e o povo que é fiel a Deus não prospera, está com dificuldades, está sendo aflições? Então, essa ira parece ser uma ira meio injusta. Mas um dia, nos fins dos tempos, quando Deus manifestar a sua última ira, essa ira não virá com misericórdia. Essa ira completará toda a justiça de Deus contra os ímpios. Hoje Deus manifesta a sua ira com misericórdia para todos, justos e ímpios. Mas haverá um dia final que nós chamamos da ira escatológica de Deus, que será manifestada sem mistura de misericórdia. E essa ira nós podemos contemplar lá em Apocalipse, no capítulo 14, no verso 10. Porque quando se encerrar o tempo em que Jesus termina a investigação da igreja, a investigação do seu povo no santuário celestial, então ele manifestará a sua ira sem mistura de misericórdia. Vamos ler o texto em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 10. Aqui está relacionado ao terceiro anjo que prega contra a marca da Babilônia, a marca da besta. E ele diz no verso 10, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, que foi preparado sem mistura no cálice da sua ira. E esse será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Notem que aqui, então, essa é a ira escatológica se manifestando sobre os ímpios, os que rejeitaram a mensagem do terceiro anjo. No fim dos tempos, quando Jesus encerra o julgamento investigativo da igreja, então a ira de Deus vem para os adoradores da besta sem mistura. Então, não há necessidade hoje de ter essa sensação de injustiça. Não há essa necessidade de se ter uma inveja sobre os ímpios que prosperam, porque Deus tem guardado para cada um a nossa recompensa. Ellen White diz no livro As Mensagens dos Três Anjos, na página 59, o seguinte texto: quando Cristo deixar de interceder no santuário, será derramada a ira, que sem mistura ameaçara fazer cair sobre os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. Ok? Vamos ao outro atributo de Deus e relacionar esse atributo com a sua ira. Esse atributo é o amor. E parece mais um paradoxo. Um Deus de amor que se ira? Como que isso se revela? Se Deus ama as suas criaturas, por que ele se ira? A Bíblia nos diz que Deus ama as suas criaturas, mas que Deus deseja uma resposta de amor das suas criaturas a esse amor que ele nos dá. Vamos ler o capítulo 8 de Romanos. Em Romanos, no capítulo 8, nós temos no verso 28 o seguinte texto: e sabemos que todas as coisas contribuem
juntamente para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus ele quer que também nós o amemos. Em Deuteronômio, no capítulo 10, no versículo 12, o que Deus diz aqui para nós? Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. O que é que o Senhor pede de você, meu amado? O Senhor pede que você o ame, para que retribua o amor que ele te deu com amor. Então, Deus, ele nos dá um amor, mas esse amor é um amor que reage, ele não é um amor estático, ele é um amor dinâmico. Por falar nisso, a palavra de Deus não é estática, a palavra de Deus ela é dinâmica, porque quando a palavra, lá em João capítulo 1 disse, no princípio era o verbo ou a palavra, essa palavra quando ela disse, as coisas acontecem. Então a palavra de Deus é dinâmica, onde a palavra de Deus entra, ela tem que causar movimento, dinamismo, transformação. Então, o amor de Deus está envolvido com a sua palavra, e esse amor, ele reage. Em Apocalipse, no capítulo 3, verso 19, a palavra de Deus, ela vem para repreender. Então, ela diz, eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. A ira de Deus, ela vem para nós nos arrependermos, para nós sermos zelosos. É um amor que reage. O amor de Deus também não é permissivo. Se você está numa linha que está te levando à perdição, e você está achando que Deus está aprovando aquilo, está frequentando a igreja, tem cargo na igreja, assume funções eclesiásticas e está em pecado, você acha que Deus permite isso? Não. Vamos ler um texto em Provérbios, no capítulo 3, no verso 12, que também diz assim, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Se você é pai, você vai entender bem esse texto. Quando você vê o seu filho, sua filha, indo por caminhos tortuosos, qual é a sua obrigação? O que você faz? Você vai chamá-lo, repreendê-lo para corrigir o rumo da vida dele. Você não vai permitir que ela continue, ou que ela continue naquele rumo. Então, o amor de Deus ele não é permissível, mas o amor de Deus também, ou melhor, a ira de Deus, nos serve como um alerta espiritual. Então está envolvida com amor, porque Deus repreende a quem ama. E a ira de Deus, ela é um alerta espiritual. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 2, no verso 4, ele diz, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leve ao arrependimento? Vamos ler de novo esse texto? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e a paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leve ao arrependimento? Então, Deus ele está alertando e repreendendo em forma de ira para nos alertar espiritualmente, para sairmos da condição que estamos e nos trazer para a condição que Ele quer que nós estejamos. A ira de Deus é um alerta para nós. E mais maravilhoso ainda, a ira de Deus, ela é satisfeita na cruz. Como que a ira de Deus foi satisfeita na cruz? Isaías 53, verso 5, diz que Jesus foi pisado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Diz também que o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Estava sobre ele, sobre Jesus. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Na cruz, Deus manifestou sua ira
contra o pecado. Porém, Jesus se fez pecado, então a ira de Deus recaiu sobre Jesus. E Deus ficou satisfeito. Parece um paradoxo novamente. Ele refletiu amor para nos salvar, mas refletiu a ira contra o seu filho, que assumiu os nossos pecados. E ali a ira de Deus foi satisfeita para poder, eu e você, termos acesso novamente à redenção. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a ira de Deus e a ira dos homens. A ira de Deus e a ira dos deuses pagãos da antiguidade. Nós vamos também falar um pouquinho sobre essa ira de Deus falsamente representada na mente do ser humano hoje. Que Deus te abençoe e que você possa meditar que a ira de Deus, junto com seu amor, sua justiça e a sua santidade, puderam trazer uma esperança para a nossa vida, para a vida eterna. Que Deus te abençoe. IAG, juntos avançaremos.